bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai ver esse vídeo. Espero que você esteja bem. Espero que você goste do vídeo, que você se inscreva, ative o sininho e também curta para me ajudar com os conteúdos. Eu ainda não preparei o lugar certo, mas eu vou achar um lugar certo para fazer os vídeos. Bom, o relato de hoje é: será que minha amiga foi uma maledite? Seria ela uma maledite mirim? Espera aí um pouquinho, deixa eu ver aqui. Deixa eu virar um pouco a câmera para me ver aqui. Esse relato é de uma moça chamada Juliana. Juliana, era só para me conferir o nome, tá, gente? Que eu já também que decorei já o texto. Juliana tinha uma amiga, quando pequena, quando criança, entre seus 7 anos, ela tinha uma amiga numa outra cidade vizinha, onde sua mãe com seu padrasto iam de vez em quando visitar um casal de amigos. E esse casal de amigos tinham 2 filhos. Eu vou colocar nomes aqui de fulano e fulano para não dar problemas, né? Então eu não vou dizer cidade nem estado, tá, gente? Juliana foi então com seus pais um certo final de semana para casa da fulana e do fulaninho. Fulaninho era um pouco mais novo. Fulana tinha entre uns 10, 11 anos. Eu, na época, tinha apenas uns 7 anos, por assim, quase 8. Ela fazia muitas coisas e me mandava fazer muitas coisas. E depois ela ficava rindo das coisas das quais eu fazia, principalmente quando me chamavam a atenção. Primeiro ato dela que me deixou perplexa, que eu achei assim que eu poderia ter morrido naquele dia. Gente, tinha uma ponte e ela me fez passar por essa ponte. Ela ficou, vai do vez. E, é claro, eles moravam lá na localidade, então para eles era fácil. Eles já tinham um jeito, né? Ela e o fulano, então para eles era normal. E eles passaram, tinha um outro campo do outro lado, no qual a gente ia brincar numa caixa para ficar rolando na grama. E ela ficou, vai do avesso. Só que eles me deixaram sozinha para trás. E aí eu precisava ir. Gente, quando eu fui passar, era tipo como se fosse um pilarzinho curto. Não era uma ponte, na verdade. Digamos que era isso aqui. Aí tu tinha que andar de lado, sabe? E não tinha onde se segurar. E eu era apenas uma criança. E lá fui eu. Adivinha só o que aconteceu? Pois é, eu caí. Sorte que esse riozinho, né, em aspas, assim, porque não era um rio grande, ali onde eu caí não era fundo, era leve. E por coincidência eu caí por cima de uma pedra grande. Claro, me machuquei muito, me ralei toda, mas por conta daquela pedra, as correntezas não me levaram. E, gente, eu entrei em pânico, em desespero, eu só sabia chorar. E eu gritava para ela que chamassem minha mãe, minha genitora, no caso, para me tirar dali, pois eu estava com medo de a água ficar mais forte e me levar e eu morrer. Eu entrei em desespero, eu chorava. E aí ela começou a rir. Ela falou assim: olha a cara dela, a cara dela que ela faz, não sei o quê. E, em vez de me ajudar, ela ficou rindo. E aí eu gritei, daí o irmãozinho dela pegou isso aí e foi correndo, né? O fulaninho correu de atrás de alguém para me ajudar. Enquanto isso, ela estendia a mão para tentar me puxar. Mas óbvio que não daria muito certo, né? Aí eu não conseguia alcançar, daí ela falou assim: segura aqui, segura aqui. E eu tentava ficar segurando naquele pilarzinho, enquanto ela ficava rindo da minha cara. Assim que minha mãe chegou, gente, ela fez de conta que estava me ajudando, que estava desesperada. E ainda eu levei uma surra por conta disso. Por me pôr em risco, em perigo, por conta dela. E ela depois correndo.
Passando um tempo, ela foi lá e pediu pra minha mãe que não era pra me deixar de castigo, porque daí a gente não ia poder aproveitar, não ia brincar e tal. Ela fomos nós de novo. Aí fomos rolar com a caixa lá, mas em outro lugar, na frente da casa deles. E tinha uns lugares que tinham umas pedras, tinha uns lugares que não. Aquelas pedrinhas assim, tipo. Gente, eu não sei, umas pedras que tem mato, sabe? Umas pedras marrons, meio rochosas. Então, quando ela e o irmão dela rolavam, eles rolavam para uma direção. Quando foi minha vez, eles me botaram na direção, tipo, das pedras. E é claro que eu me machuquei mesmo dentro da caixa, mas eu machuquei meu braço. Eu lembro que eu dei uma batida no braço e ficou roxo. E daí eu não podia fazer nada porque eu sabia que eles iam ficar rindo da minha cara. E ela ficava com aquela cara. Mas a pior parte, gente, não é isso não. A pior parte foi que ao entardecer a gente tava já assim, tipo, brincando mais na frente da casa por conta do poste, da luz, mesmo da iluminação. E aí tinha uma casa que não tinha ninguém. Só que eu não conhecia a região, não sabia dos vizinhos de ninguém, porque, tipo, eu não morava lá. E ela foi lá assim, vamos lá na casa de não sei quem, fulano tal. E eu, mas não é perigoso, não tem cachorro dela? Não, não tem nem portão, é tudo aberto. E lá fomos. Gente, vocês não sabem o que essa menina fez. A pior peripécia dela. Assim, eu fico assim, passada com as atitudes dela. Gente, ela começou a fazer fezes pela garagem daquele homem por todos os cantos. E começou a falar para mim fazer o mesmo, mas eu não tava com vontade. E ela começou assim, então faz xixi, faz alguma coisa. Aí o xixi eu fiz, porque eu realmente tava com vontade, né? Então eu fiz. E o irmão dela também, eles defecaram pela garagem toda. Gente, fomos para casa da mãe dela, do pai dela. Ah, beleza, dormimos, né? No outro dia o homem bate na porta e foi falar que nós tínhamos feito aquilo. Como eu não sei como ele descobriu, não sei se na época tinha câmera ou se alguém viu a gente fazendo aquelas coisas e comentou, né? Ou não sei como eles descobriram. E esse homem fez nós irmos lá limpar tudo. E sabe nas costas de quem ficou? Pois é, Lu, na minha, chegaram nas minhas costas. Logo eu que era uma menina boba, ingênua. Eu nem sabia, eu nem conhecia a casa do rapaz. Mas disseram que fui eu que tive a ideia. E quem apanhou novamente? Eu. Eu fui dormir chorando aquele dia. Chorando. Eu deitei no travesseiro e as lágrimas escorriam. E eu vi que em alguns momentos assim o travesseiro já estava molhado. Eu estava arrependida de estar naquele lugar. Aí quando eles queriam brincar comigo, eu não queria mais brincar. Na hora de comer, na hora de jantar, eu lembro de ela me beliscar por baixo da mesa, me cutucar pra gente brincar. Queria que eu dormisse junto com ela e ali eu já tava morrendo de medo daquela menina. Assim, eu não tava mais conseguindo, porque assim, tudo que ela fazia, tipo, ela jogava nas minhas costas. E aí, e nessa noite, ainda depois de tudo que ela já tinha feito, eu lembro que ainda antes de a gente dormir, ela foi pegar, eu acho que café ou algo para tomar, que eu não lembro o que necessariamente. Sei que ela derrubou o copo no chão, sujou lá e falou que tinha sido eu que esbarrei nela e fiz com que ela derrubasse. Não apanhei dessa vez, mas levei uma bronca, inclusive até da mãe dela, falando que era para me ter cuidado no andar porque o assoalho era liso, eu podia resbalar e cair e me machucar também, poderia ter quebrado e acabar ter que ali machucado eu e ela, né, ter nos cortado talvez. Pois é, mais uma vez eu levei bronca e mais uma vez a errada era eu. Pois tudo que ela fazia, ela colocava nas minhas costas, ficava rindo ainda, tirando sarro. Ela não tinha nem a delicadeza assim de dizer, ai, desculpa, fulana. Não, ela simplesmente fazia e, tipo,
ficava por aquilo, assim, tipo, ela... Bom, fulana deixou que eu literalmente ficasse ali, sendo olhada como uma menina má, uma menina que fazia coisas erradas e ainda induzir, né? Ela e o fulaninho. O fulaninho, ele até era neutro, ele não falava muitas coisas, mas quando ela cutucava ele, que ela falava, não foi, fulano? E ela batia assim com o cotovelo nele, aí ele concordava. Gente, foi assim, foi o dia, a noite pior dos meus dias, das minhas visitas. Teve uma outra vez que eu fui para lá e eu não sei onde essa menina me meteu, que mato que era aquilo, o que não sei o que tinha no mato que a gente foi, que eu juro. Gente, me deu uma alergia, uma grosseira na pele depois, que eu fiquei toda vermelha. A minha pele estava toda vermelha. Eu queria dois. Estava toda vermelha, toda empolada, cheia de pipoquinhas. E assim, tipo, eu não conheço muito assim essas coisas. Então, assim, tipo, ela me chamou, eu fui. E aí, quando a gente voltou, a avó dela olhou meu estado, ela falou, nossa. Aí a avó dela pegou umas ervas, umas coisas lá pra passar em mim. Mesmo assim, lembro que eu tive que ser levada ao hospital por conta disso. Era alguma coisa ali que dava coceira, não sei se é ortiga ou o que, algo do tipo. Não sei explicar. Bom, lembro-me que tudo isso assim foi uma tortura para mim, né? Toda vez que minha mãe queria ir para casa dessa amiga dela e eu sabia que eu ia ter que brincar ou ficar com a fulana, eu eu já me fechava, eu não queria ir, mas mesmo que eu quisesse, eu não era obrigada a ir, então eu tinha que ir. Até que chegou um dia que nós fomos para lá e tudo começou, tipo, entre os casais. Eles estavam lá conversando e estavam lá bebendo. Eu não sei, eu não lembro bem o que eles estavam fazendo, porque eu saí para fora para, infelizmente, brincar com uma Leditezinha, né? Até que nesse dia uma Leditezinha estava mais calma, ela estava mais serena. Tava fazendo menos, assim, peripécias pro meu lado, mas, assim, ainda aprontou. Ela pegou uma rã ainda. Eu acho que é uma rã. É rã, né? Aqueles tipo sapinho bem pequenão, acho que é rã. Gente, ela pegou aquilo e veio e falou assim: ah, meu mão, quero botar um negócio no tua mão. Eu falei assim: o que que é? E eu curiosa, gente. Ai, que raiva de mim que eu tinha. Como eu era boba. Como a gente pode ser tão bobo quando é criança, né? Como a gente consegue ser tão enganada assim pelos outros, né? Então, claro, né? Eu pensei, é porque antes disso, ela tinha falado assim, vamos brincar de passanel. Era uma brincadeira na época, né? Porque, tipo, lá era tipo sítio, assim. Não tinha muita gente brincar de amarelinha, mas pula corda, pula tal, essas coisas dava, né? Ela falou assim, vamos brincar de passanel, depois a gente vai no cipó, se balançar no cipó. Beleza, então, tipo, eu fui, estendi a mão. Eu estendi a mão pra ela, né? Esperando que viesse alguma coisa boa dela. Quando ela me solta uma perereca na mão, gente, aquele sapinho. Gente, eu quase caí no chão ali já, dura. Eu morro de medo de bichinhos, não importa que bicho que for, é aranha, sapo, rato. Por exemplo, eu tenho traumas. Quando eu falo traumas, é traumas mesmo. Desculpa, gente. Eu tenho traumas de rato, porque uma vez um rato mordeu meu dedo do pé, então eu tenho trauma mesmo, assim, eu tenho aquela coisa assim que assim, só de pensar, sabe, me dá um negócio ruim, sabe, aquela sensação assim que parece aquela coisa assim que parece que vai apertando o peito, então eu tenho traumas. E eu fiquei com traumas de perereca, então quando eu vejo uma perereca eu saio correndo, gritando, pulando, porque pra mim ela vai pular em mim, né? E aí eu lembro que ela saiu pulando por cima de mim, da minha roupa, e eu gritando, me joguei no chão, gente. Assim. E ela caía na gargalhada.
E aí, foram ver, porque eu tava chorando. Ela, é que Juliana, ela ficou com medo de uma perereca, só por conta da perereca que ela tá jogando, mas a perereca já foi pra lá, tá pra lá. E eu chorando, e ela rindo da minha cara e falando que eu só estava chorando por causa daquilo aí. Os adultos, né? Tipo, ai, mas só por conta de uma perereca. Ah, não, ela não faz mal, ela não vai te fazer mal, não, não se preocupa, não precisa chorar por conta disso. Capaz. Vamos brincar, vamos. Vamos pro cipó. Até que de repente começamos a escutar umas conversas alteradas, discussões, e até que o pau fechou. Houve uma briga feia, muito feia mesmo. A coisa pegou fogo lá dentro da casa. E assim, o pai dela estava espancando a mãe dela. Ele estava espancando mesmo. Aí eu me lembro dela e do irmão dela correr e se esconder em algum lugar. E aí eu me lembro que eu fiquei muito nervosa e comecei a chorar de novo. E a minha mãe já nervosa, irritada com tanta coisa que estava acontecendo, ela falava assim, cala a boca que você só sabe chorar. Todo você chora. Mas ela não sabia as maldades que aquela menina fazia comigo, gente. Aquela menina, eu acho que ela era já ali um projeto de maledite mesmo. Enfim, aí eu não sei se alguém chamou a polícia ou não. Eu lembro de a gente estar entrando dentro de um táxi. Eu lembro que, assim, eu lembro de ter visto cenas dele batendo nela, assim, jogando ela no chão. E, tipo, porque aí, no caso, minha mãe com o marido dela foram lá dentro da casa buscar algumas coisas e eu fiquei, tipo, ali olhando aquilo, assim. E eu entrei em choque, gente. Eu fiquei, tipo, eu não conseguia ter ação na hora que eu vi aquela cena. Depois eu só sabia fazer chorar. Era a minha reação, era chorar, porque, tipo, depois de tudo que eu já tinha passado na mão da maleditezinha. Ainda eu vi aquela cena, assim, aquilo, tipo, nossa. E aí, tipo, eu não lembro se ele. Aí o marido da minha mãe tentou separar ou tentou ajudar. Eu não sei se houve isso, se não houve. Eu sei que a gente nunca mais voltou naquela casa. Assim, sabe, meu alívio, graças a Deus, a gente nunca mais voltou. Eu agradeço de verdade, assim, que, tipo, aquela maleditezinha, aquele projeto de maledite, assim, não era uma pessoa que eu tinha convívio constante, porque eu sofreria muito na vida, na mão daquela menina, sabe? Mas assim, hoje, né, adulta, claro, eu me pergunto se ela era o que ela era, se ela era daquele jeito, talvez por presenciar tudo que talvez as brigas, né, as confusões ali, tipo, quando o pai dela espancava a mãe dela, provavelmente eles sempre presenciavam isso. Então, assim, hoje eu penso, assim, talvez por conta disso também, ela foi criando essa casca por fora, né, e se tornando essa pessoa. Hoje eu não sei como ela estava, muitos anos, a gente não tem mais contato, então não faço ideia de como seja a vida dela, onde esteja, se é casada, solteira ou viúva, não faço ideia. Até porque também meus pais, depois daquilo, eu lembro de a gente não ter mais voltado para lá. Então, assim, foi uma experiência minha de infância, assim, uma das experiências minha de infância muito traumáticas. E, assim, a gente olha homens, mulheres maleditos, né? Mas existem crianças que têm tendência, gente. Não, assim, que criança é inocente. A gente fala, criança é inocente. Você pode falar que uma criança tem tendência. Mas que parece que eles têm tendência a se tornar, talvez, né? Pelo convívio, né? Da casa, convívio familiar. Por conta dessas coisas, talvez por um meio de defesa, talvez até. Não estou culpando as crianças. Não estou também colocando colocando todo mundo, sabe, por conta de uma. Eu não estou generalizando, eu estou apenas contando um relato, certo? Bom, gente, e esse era o relato de hoje. Hoje eu não vou contar muitos relatos, hoje eu vou deixar só esse, hoje é sábado. Então, obrigado, Juliana. Ela mandou um
beijo para novos inscritos e ela colocou